Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. O professor Paulo Santiago traz na coluna Ciência e Esporte desta semana informações sobre a relação entre atletas que treinam de forma mais exaustiva e os problemas que este tipo de atividade pode causar. Professor, atletas que treinam em excesso podem ter complicações ou adaptações negativas em seus órgãos vitais? Olá, ouvintes da Rádio USP. Para responder essa pergunta, eu vou me apoiar em um trabalho que será publicado agora em julho de 2019. Ele já está disponível na forma online, na revista científica Cytokine. Ela foi conduzida, as pesquisas, pelo professor Adelino Sanches Ramos da Silva, em participação especial do seu aluno de doutorado, Alisson da Rocha. Nesse estudo, eles verificaram que treinar em excesso, além de provocar algumas alterações, como queda de rendimento, que a gente já comentou em uma coluna em 2017, que leva a um estado chamado de overtraining e overheating, que por mais que o atleta treine e continue treinando cada vez mais, o desempenho dele tende a cair. Além disso, treinar em excesso, que eles mostraram nesse estudo, pode prejudicar alguns órgãos vitais, como coração e fígado. É interessante a gente comentar sobre alguns aspectos que são conhecidos historicamente e chegam até saltar aos olhos de casos não de atleta, mas que ocorreram no passado, né? Então, o Fidípides, conhecido como um excelente corredor, durante a batalha de maratona, alguns dias antes ele correu mais de 200 quilômetros, entre um intervalo de 2 dias, e depois, numa tentativa de avisar os seus companheiros gregos que eles tinham vencido a batalha, ele fez uma corrida de aproximadamente 40 quilômetros, que é entre Maratona e Atenas, para levar a mensagem do triunfo. Só que no momento que o Fidípides chegou para contar essa notícia que seria boa para eles, ele, após contar a notícia, ele deu o último suspiro seu de vida e caiu no chão e veio a falecer. Então, a primeira maratona aí terminou de forma fatídica com uma morte. Provavelmente de problemas cardíacos em função de uma demanda muito alta de esforço que ele fez durante todo esse período. Então, é muito importante que as pessoas tenham em mente que treinar cada vez mais, e os atletas também, não significa que ele vai ter melhora de desempenho, como as próprias pesquisas do professor Adelino Sanches Ramos da Silva já mostrou. Isso pode induzir a um processo de overtraining, e também que essas pessoas podem ter casos de prejuízo a órgãos vitais. É conhecido já alguns fatos que ocorreram no futebol, de jogadores que tiveram um ataque cardíaco durante a partida, então e vieram a óbito. Em corridas de rua, não é incomum verificar pessoas que vêm a óbito durante ou após a prova, principalmente por questões de problemas cardíacos. Então, o próprio professor Adelino recomenda aí que, após esforços muito extenuantes, que sejam excessivos, que tenha uma pausa de 24 a 48 horas para evitar esses processos de prejuízo a órgãos vitais. Então, fiquem atentos às pesquisas que saem relacionadas a esse tema. Essa pesquisa ela foi financiada pela Agência de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ela traz contribuições muito importantes para a área da educação física e do esporte, principalmente na questão de que os atletas e os treinadores, preparadores físicos tenham atenção que não é quanto mais melhor, e sim a qualidade, e a questão da pausa é muito importante. Obrigado a todos e até a próxima coluna. Nós ouvimos a coluna Ciência e Esporte com o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP Ribeirão Preto. Eu sou Lucas Dias, da Rádio USP Ribeirão. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago.